Alex é um homem que foi cercado por um grupo de lobos raivosos quando estava ferido e por isso não tinha nem mesmo a opção de se defender, mas o que ele não esperava é que o impossível fosse acontecer e a história fosse tomar outro rumo. O que será que aconteceu com ele? Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e continuar no vídeo para descobrir. O encontro. Alex era dono de uma fazenda que funcionava como uma pousada na região onde morava. O lugar era muito frequentado por caçadores que gostavam de comer pratos feitos com animais capturados na caça, como coelhos. Por isso era bem comum que Alex saísse para caçar animais. No entanto, em um dia como qualquer outro, algo que ele não esperava aconteceu. Acontece que Alex saiu para caçar coelhos e para isso ele dormia em alguma montanha. Só que naquela noite, ele acordou durante a madrugada porque começou a sentir frio e então ouviu um barulho estranho. Alex seguiu o barulho até encontrar um filhote de lobo que estava chorando muito e ele até pensou que poderia ser de fome ou porque estava longe da mãe. No entanto, quando se aproximou e pegou o lobo no colo, notou que ele havia sido mordido por algum outro animal. O ferimento era grave e se ele não fosse tratado o mais rápido possível, provavelmente perderia sua vida. Então Alex o levou para casa, colocou sobre um cobertor quentinho, limpou a ferida com muito cuidado e fez um curativo. Alex pôde contar com a ajuda de seu pai para cuidar do ferimento de forma correta e também para ensinar algumas coisas a ele sobre a alimentação dos lobos, onde aprendeu que eles comem principalmente carne e preferem frango. Alex pediu permissão a seu pai para pegar uma das galinhas que eles criavam para alimentar o filhote de lobo e, como recebeu um sim, cuidou de sacrificar a ave e dividir em porções para alimentar o pequeno. O tempo foi passando e Alex continuou cuidando do lobo, que melhorou do ferimento e cresceu bastante. Além disso, o animal se apegou a Alex e sempre demonstrava isso com gestos de carinho, principalmente após as refeições. E embora o animal estivesse totalmente domesticado, Alex fazia questão de sempre levá-lo às montanhas para caçar e treinar suas habilidades. Afinal de contas, ele era um animal selvagem, e a verdade é que Alex planejou que assim que ele melhorasse daquele ferimento, o devolveria para a natureza. Mas ele estava tão acostumado com as pessoas e a morar na fazenda que Alex acabou adiando esse dia até não poder mais. Para facilitar as coisas, ele resolveu tentar deixar o lobo aos poucos. Então, no primeiro dia, ele levou o animal até uma montanha. No segundo dia, ele deu uma volta na floresta e no terceiro, ele entrou a fundo na mata e deixou o lobo passear e correr. Alex ficou observando o animal por um tempo, disse adeus em seu coração, foi embora para casa e com receio de que o lobo o seguisse, começou a correr e tentar fazer o mínimo de barulho possível. Ele só não se lembrou de que os lobos tinham um faro muito aguçado e quando chegou em casa deu de cara com o lobo que já tinha chegado há um tempinho e naquele momento Alex se sentiu impotente, pois não havia nada que pudesse fazer, mas ele não desistiu. Alex costurou um saco de tecido bem grande, colocou o lobo dentro e o levou para uma parte da floresta que ficava a 5 quilômetros de distância de sua casa, em uma motocicleta. Como o animal já estava grande, seu pai o ajudou nessa tarefa e a ideia era que o lobo não visse para onde estava sendo levado e assim não pudesse voltar. Então, ao chegar no local, Alex soltou o lobo na mata, esperou que ele sumisse e voltou para casa. Dessa vez parecia que tinha dado certo, mas no mesmo dia o lobo apareceu novamente e Alex não teve outra escolha a não ser ficar com ele, enquanto não encontrava outra forma de devolvê-lo à natureza. Algo estranho.
Um dia, Alex acordou pela manhã e quando foi alimentar as galinhas, encontrou a gaiola aberta com várias aves sem vida e o pior é que ele não fazia a mínima ideia do que poderia ter acontecido, já que se o responsável fosse um animal, teria comido as galinhas. Também não tinha como o lobo ser o culpado porque ele morava na fazenda desde pequeno e nada disso havia acontecido antes, o que deixou a todos confusos. Por isso, na noite seguinte, nem Alex nem o seu pai dormiram para ver o que estava tirando a vida das galinhas, e assim que ouviram um ruído anormal do lado de fora, saíram devagar com algumas varas para pegar o que quer que fosse. E o verdadeiro culpado foi descoberto. Se tratava de uma doninha. Assim que o lobo viu o animal, pulou em cima dela e, como já era esperado, venceu a luta. No entanto, teve a perna mordida por ela e novamente recebeu os cuidados de Alex até ficar bem. Lá no fundo, Alex ficou aliviado porque passou a ter a desculpa perfeita para não levar o animal de volta para a mata. Mas quando ele melhorou, foi praticamente obrigado a pensar em outra forma de fazer isso mais uma vez. O lobo parecia já saber das intenções de Alex e do pai, o que facilitou muito as coisas, pois só foi preciso levá-lo e deixá-lo na floresta, ou então a luta com a doninha poderia ter despertado seu lado selvagem, o que o fez querer ficar na natureza. Amigo leal. Mas, de qualquer forma, 2 anos se passaram sem que ele voltasse para casa e as coisas mudaram um pouco, pois a fazenda, que antes era apenas um simples restaurante para caçadores, se tornou bem maior e a procura por pratos feitos com carne de coelho também aumentou bastante, o que fazia com que Alex precisasse ir caçar nas montanhas com mais frequência do que o normal. Ele só não esperava que em uma dessas idas fosse passar por uma situação bem complicada. Alex foi surpreendido com a queda de uma árvore, seguida de uma avalanche que, além de deixá-lo ferido, também o deixou imobilizado. E para piorar, a dor tomou conta de suas pernas e quadris, e por mais que seu pai o fosse procurar quando percebesse a demora, provavelmente não adiantaria muita coisa, pois ele já estaria congelado ou na barriga de algum animal selvagem. Pensando nisso, Alex fechou os olhos e começou a esperar pelo fim, até que ouviu um uivo de um lobo, e quando abriu os olhos novamente avistou um bem na sua frente, a uns 2 metros de distância, o que o deixou desesperado, pois certamente o fim ia ser pior do que imaginou. Novamente, ele apenas fechou seus olhos e esperou que aquele animal se aproximasse e tirasse sua vida. No entanto, o tempo foi passando e a única coisa que ele sentiu foi o peso de suas pernas sendo removido lentamente. Mais uma vez, Alex abriu os olhos e não pôde acreditar no que estava vendo. Uma mantilha de lobos estava mordendo os galhos da árvore para arrancá-la e tirá-la de cima dele. Como isso poderia estar acontecendo? Para deixá-lo ainda mais surpreso, um dos lobos se aproximou e lambeu a bochecha de Alex, que estava roxa de tanto frio, o que o fez pensar que o animal estava fazendo a limpeza antes de se alimentar. Logo em seguida, os outros lobos também se aproximaram e começaram a lamber suas mãos, que também estavam roxas, enquanto Alex tremia e se preparava para partir. Mas Alex notou que um daqueles lobos lembrava alguém, ou então estava alucinando de frio e prestes a falecer. A verdade é que aquelas lambidas começaram a aquecer o corpo de Alex, e pouco tempo depois os lobos se deitaram ao redor dele, fornecendo uma espécie de cobertor que fez o seu corpo voltar para a temperatura normal, já que ele estava duro de frio. A noite chegou e o pai de Alex notou a demora, então foi à procura do filho e assim que subiu a montanha deu de cara com aquela cena inacreditável, que não durou muito a partir daquele momento, pois os lobos saíram assim que viram o homem. Alex foi levado para casa com a perna machucada e ficou bem. Ele não tinha certeza do porquê aqueles lobos salvaram sua vida, mas sentia que o lobo que ele havia resgatado há um tempo atrás era o responsável por isso. Essa é mais uma prova de que os animais são capazes de salvar vidas humanas. Mas se quiser ver mais uma, conheça a história do cão que impediu uma criança de entrar no carro e salvou a vida dela. É só clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Até breve!